A seguir, IIGD Irajá. Multidões estão encontrando a Jesus, mas também multidões deixam Jesus. É impressionante como as pessoas não se esforçam para criar raízes espirituais. Ninguém se salva por si mesmo. E ninguém tem vida própria, vida abundante, sem o Criador. O ser humano sem o seu Criador, ele é vazio. O Senhor Deus usa diversas simbologias nas Escrituras Sagradas, figuras ilustrativas, para uma abertura de entendimento, a fim de que toda pessoa, da mais simples à mais culta ou da mais culta à mais simples, possa ter uma boa compreensão das coisas espirituais, que são as que regem aqui esta terra. Quantas pessoas, irmãos, são boas, mas sofrem, que misericórdia. Doenças, miséria, angústias, dores e dores. Agora, muitas dessas pessoas têm a oportunidade de encontrar Jesus, mas quando percebem, quando começam a entender que andar com Jesus é obedecer, é praticar a sua palavra, muitos, isso mesmo. Foi assim com o próprio Senhor Jesus Cristo, homem, aqui na terra. Você imagina que andar ao lado de Jesus era um descanso tremendo. Por quê? Se tinham fome, Jesus multiplicava a comida. Se estavam em perigo, uma palavra de Jesus resolve todo o problema. Mas por que as pessoas não despertam para entender que hoje esse poder é o mesmo? Jesus, antes de partir, de voltar para o céu, ele instruiu os discípulos e deixou registrado e chancelado, não há outro poder. E aí ele disse: em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Em meu nome vocês vão curar doentes. Ou seja, Jesus continua atuante aqui na terra, como atuou quando estava fisicamente. Mas para entender isso, é claro que é necessário ter o coração aberto e se entregar. Mas muita gente, pessoal, fica naquela corda bamba entre agradar a Deus, obedecer a Deus e agradar ao mundo, porque o mundo pressiona. Toda pessoa que encontra Jesus, que sai do meio em que vivia na fé, ela não sai fisicamente. Se trabalhava numa empresa, continua trabalhando na mesma empresa, as pessoas da família são as mesmas, a vizinhança é a mesma. Mas agora a visão da vida é outra. A visão da vida agora é na luz. Não há mais trevas. Só que para andar na luz é preciso seguir os passos de Jesus. E foi o que muitos discípulos não quiseram. Então, partindo dessa base, porque às vezes eu me pergunto, meu Deus, por que tanta gente se desvia? E eu te digo isso pela estatística que eu faço do evangelismo. Quando os grupos saem a evangelizar, quando os grupos vão às ruas, como eu mesma testifico isso, você encontra tanta gente desviada das mais diversas igrejas, não vamos aqui entrar nesse mérito, mas a pergunta é por quê? Se Jesus é o único que salva do fogo da condenação eterna, por quê? Se Jesus Cristo
é o único que pode verdadeiramente acabar com todo o domínio das trevas. O único que tem todo o poder sobre Satanás e todas as forças espirituais malignas, sejam elas quais forem. Desde o próprio chefe do inferno, a uma inveja, a uma maldição, uma praga que, vamos dizer, que deu uma cobertura lá, que trouxe sofrimento. Por quê? Essa resposta a gente encontra no Evangelho de João. Dá uma chegadinha no Evangelho de João. No capítulo de número 3. Iniciando no versículo 16 ao 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu lembro aqui de um caso interessante lá da Clarimon de Mello, muito interessante mesmo. Está lá essa senhora até hoje, serva de Jesus. E ela estava sempre insistindo com o marido para ele vir a um dos meus cultos. E ela disse: pastora, eu luto tanto pelo meu marido, mas é tão... Ele é carnavalesco. Ele disse que nunca vai largar a cervejinha dele, o cigarro dele. Eu digo: mas não é proibido você entrar na igreja desse jeito, qual é o problema? Ela disse, até repetindo algumas coisas que eu falo, ela disse: olha, a pastora falou que do jeito que tiver vai lá. Se for num dia de carnaval, está tendo um culto, está lá fantasiado, mas sentiu um desejo de entrar na igreja, entra do jeito que tiver. Ninguém vai te condenar, não. Depois, se abrir o coração, Deus fala contigo. Aí, de tanto ela insistir, ele foi. E eu não estou sabendo o que está na igreja. Eu sentava assim, bem lá para trás. E eu não estou sabendo. E aí, no meio da pregação, eu falei: gente, qual o prazer que o sujeito tem de botar uma fumaça de cigarro no pulmão? Ele enche os pulmões e sente prazer. Ele contamina o corpo, abre a brecha para uma doença grave, mas está lá feliz da vida, prazeroso, e não sabe que o diabo está dominando. Ele cutucou, tá vendo? Por isso que eu não queria vir. No primeiro dia que eu venho, já está com o meu cigarro. Eu te falei. E ela disse que ele chegava a tencar os dentes remoendo. Vai ouvindo. Passou o tempo. E ela continuou orando por ele. E ela orando. A misericórdia de Deus é muito grande, gente. E ela orando por ele. Tá bom. Um outro domingo, assim, muito tempo depois, mais de um ano. Tá, eu vou lá na igreja contigo. Mas se falar do meu cigarro, e eu não estou sabendo que ele está no culto. E lá vou eu de novo. Irmãos, por que tem gente que tem prazer naquilo que contamina o corpo, que faz mal à saúde, que dá brecha, oportunidade, à vontade para o diabo jogar doenças, leva o dinheiro da pessoa? Por exemplo, o cigarro. Tá vendo, mulher? É só eu vir aqui e ela tá com o meu cigarro. Olha, gente, passou mais de um ano e eu não sabia que ele estava no culto, nem a primeira, nem a segunda vez.
Será que fui eu que falei com ele? Fui eu que quis pegar no pé dele? Será que eu tenho esse poder de... Claro que não, gente. Um certo dia, ele no trabalho, sofre lá um mau jeito, trava a coluna e grita de dor. Grita, grita e ninguém consegue aliviar aquela dor. Foi para o hospital e ninguém conseguia aliviar aquela dor. Essa dor era tão violenta que ele quase desmaiava, disse ele. E aí ligaram para a mulher dele, ligaram do trabalho, lá foi ela correndo. E aí ele, pelo amor de Deus, a igreja pede a pastora para vir orar por mim. Enviei os obreiros e a dor saiu na mesma hora, irmãos. A misericórdia de Deus é tão grande. É tão grande, é tão grande. E aí ele tem alta e já não sente dor nenhuma. E aí ele vira para a mulher e diz: olha, esse Deus é muito bom, tirou a dor na hora, mas não mexe com o meu cigarro. Você pode ler o versículo 19, por favor, lê. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Por acaso é uma coisa boa contaminar os pulmões? Não, é uma péssima obra, uma péssima obra. Por acaso estar entre muitos amigos, participando do palavreado torpe, conversas sujas, tudo que agrada ao diabo e aborrece a Deus, por acaso isso é obra da luz? Não, obra das trevas. Mas as pessoas sentem prazer nisso. Eu fico impressionada que pessoas se convertem e são incapazes de dizer não. Algumas ficam com aquele famoso jogo de cintura, como se fossem bailarinos ou dançarinos. Não, tem que dar o meu jeito, porque senão eu perco meus amigos. Não, eu tenho que dar o meu jeito, senão minha família se levanta contra mim. Não, porque se eu não for no festival tal, não, porque sempre fui, não, porque... Para, meu irmão, para, porque a coisa é muito mais séria do que se pode imaginar. O Senhor Deus dá a liberdade de escolha a todo ser humano. Mas todos devem ser notificados de que há uma eternidade, existe um céu e um inferno. Quase não se fala disso. Sabe por que não se fala? Porque as pessoas não querem ouvir. Abra agora, volta, você está no capítulo 3. Vai no capítulo 6. Aqui mesmo do Evangelho de João, capítulo 6. Quem lê comigo o versículo 66? Desde então, muitos dos seus discípulos, muitos o quê? Voltaram para trás. Está vendo? Vocês estão vendo? Fica todo mundo pensando que o problema está nas igrejas. Eu não vou entrar nesse campo, nesse terreno. De jeito nenhum, terreno minado, não vou. Eu não vou entrar nesse terreno. Mas o problema não está nas igrejas. Até porque tem igreja para todo gosto. Cada um escolhe. Eu vejo por outro lado. Eu vejo que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus e criar raízes onde Deus nos colocou. Onde a palavra de Deus fala conosco. Mas não pensa que Deus vai falar o que nós queremos ouvir. Há momentos, muitos e muitos cultos, quando a palavra se abre com bênçãos,
com os colinhos que o Senhor Deus dá, os abraços, o aconchego, o poder, as alavancas que levantam. Maravilha. E quando a palavra vem e passa uma escova de aço para tirar as crostas e deixar na lisura e deixar na limpeza, aí muita gente não quer. Esse é o problema. Então no Evangelho de João, naquela parte do capítulo 3, no 19, não mexe na sua Bíblia agora, palavras de isso, Senhor Jesus, porque o mundo amou mais as trevas do que a luz. Amou mais as trevas. É muito mais prazeroso você falar tudo que você tem vontade do que você refrear a língua como a palavra manda. Refreia a tua língua do mal. Que a tua boca não fale engano. É muito mais fácil você fazer tudo o que você quer e tem vontade do que você, com uma idade madura, ser reprimido pela palavra e dizer, não, isso não, porque não agrada a Deus. Essa é a questão. A questão é exatamente essa. Mas o que impressiona é que esses aqui, dos quais você acabou de ler no versículo 66 e eu li, eles estavam ao lado de Jesus físico, Jesus homem. E eles tiveram certeza, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Com tudo isso, eles não abriram mão do seu eu. Como muita gente faz hoje. Pessoas irão para o inferno, irmãos, por não abrirem mão do seu eu. Quantos estão dentro das igrejas, já acabaram com o primeiro casamento, o segundo casamento, e estão em relacionamentos? Quantos estão dentro das igrejas e entram em sites de relacionamentos sendo casados? Quantos estão dentro das igrejas com a Bíblia aberta, mas durante a semana a Bíblia fica fechada na estante? Ou no criado mútuo? Ou em cima de um aparador? Mas as palavras ali, não, são muito fortes. Não, Deus entende, Deus entende. Deus entende. Há pessoas que têm plena consciência da eternidade e andam de igreja em igreja procurando ouvir coisas que lhes agradem. Não, isso aí não serve para mim, é rígido demais. Deus é bom, Deus é bom, Deus entende, Deus é bom. O apóstolo Pedro diz que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então não se pode desprezar nada. E aí você vê que muitos dos seus discípulos já eram discípulos. Povo de Deus, o discípulo, ele passou pelo discipulado, ou seja, ele andou com seu mestre ouvindo e aprendendo. Ele caminhava, Jesus sentava, ensinava, ele ouvia e aprendia. Eu me impressiono com a liberdade que o Senhor Deus dá ao ser humano. Confesso aos irmãos de todo o meu coração, se tem alguém visitando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Mas não se pode florear a Bíblia não, gente. O que está escrito está e não pode ser mudado. Nem para agradar a ricos, nem a pobres. Pode parar. Vamos a essa realidade. Há muitos anos atrás, um cidadão chegou à nossa igreja. Ele não queria participar de cultos, ele não queria ouvir a palavra, ele queria o que ele ouviu. Alguém disse para ele que as igrejas estavam dando o azeite consagrado e que onde aquele azeite tocasse, a maldição ia embora e a bênção chegaria.
E ele veio. E pediu que queria falar comigo. Como era intervalo de culto, fui eu e o pastor auxiliar. Falei, vamos lá. Porque é um homem, dependendo do assunto, já passo para você e você dá continuidade ao atendimento. De homem para homem, dependendo do assunto. Não, senhora pastora, eu só vim para pegar um azeite. Eu quis conversar com a senhora, porque a senhora é a pastora da igreja, vai me ensinar como usar isso aqui. Falei, o senhor quer um manual? O senhor quer um manual de como usar isso aqui? Não, porque estou sabendo que isso aqui, que as igrejas faz milagres. Falei, o senhor está equivocado, amigo. Quem faz milagre é Jesus. Então, mas ele é bom, está lá na cruz. Não, ele não está na cruz. Ele já saiu da cruz. Ele foi à cruz. Não, eu não quero, não, agora eu não tenho tempo. A senhora não sabe nada, a senhora vai me desculpar, a senhora não sabe da minha vida. A senhora sabe, eu fui um dos maiores empreendedores do ramo X, não vou falar, senão claro que alguém vai identificar. Eu sou um dos maiores empreendedores do ramo tal, e eu caí na falência, e eu tô desesperado, tô a ponto de dar um tiro na minha cabeça. Falei, senta, senhor. Daqui um pastor vai lhe ouvir, vai conversar com o senhor. Não, eu não quero conversar. Eu não quero nada. Eu só quero esse olhinho milagroso. Desse jeito que eu estou lhe falando. Pastor Luiz Carlos é testemunha disso, estava ao meu lado. E eu falei, senhor, o poder de Deus não é toque mágico, não. O senhor está no desespero. Se o senhor quiser, nós vamos lhe ouvir. Mas sem Jesus, o senhor não chega a lugar nenhum. Não, porque, sabe, eu tenho 10 mulheres. Eu falei, caramba, aluno de Salomão no pecado. Falei, o senhor quer se suicidar com 10 mulheres. O senhor tem prazer em 10 mulheres e quer se suicidar. Falei, amigo, sua conversa está muito estranha. Passei pro pastor e saí. Sabe o que ele fez? Eu só quero essa porcaria desse azeite, não vai me dar não. O pastor disse, vá na paz. Se matou não, mesmo. Que é bênção empacotada. Que é bênção, isso aconteceu comigo. Se não fosse comigo, eu não acreditaria. Isso aconteceu comigo. O sujeito veio falar comigo. Uma vida podre, imunda, mas não quis ouvir nada. Mas queria o milagre. Prosperidade ele queria. Então você vai ler comigo agora o versículo 60. Você pode ler comigo o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas a bênção todo mundo quer, né? O moço da coluna travada não queria aceitar a Jesus para não, por conta do cigarro. Eu não estou dizendo que tem que largar o cigarro para aceitar Jesus, mas eu estou dizendo que se aceitar Jesus, Jesus entrar no coração, vai tomar nojo do cigarro. A ordem é essa. A ordem é essa. Vem do jeito que estiver. Mas a Bíblia não diz permaneça do jeito que você estava. Muito pelo contrário. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.